Já. Fala galera, vamos de dica de redação. A gente está trabalhando com tipos de introdução. A gente já viu algumas delas, introdução por causa e consequência, contra-argumentação, alusão histórica. Hoje eu trouxe uma diferente para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente vai trabalhar hoje com a introdução que utiliza as chamadas frases nominais. Frases nominais são aquelas que não contêm o verbo e justamente por isso tem apenas o sintagma nominal. Essas construções, elas são interessantes porque elas facilitam a enunciação do problema e permitem que o candidato possa apresentar esferas relacionadas ao tema desde a primeira linha da sua introdução. Funciona assim: primeiro ele coloca elementos listados que tenham relação com o tema em frases nominais, acompanhadas de pontos de continuação e que tenham relação direta com o tema. No caso aqui do exemplo, estamos trabalhando com o tema culto à aparência no mundo contemporâneo. Para isso, o candidato ele selecionou expressões que podem fazer referência a esse culto que é feito à aparência em nossa contemporaneidade. Por exemplo, a presença das dietas, a presença de plásticas como sendo aí um elemento de alcance ou de tentativa de alcance em relação à aparência e os procedimentos estéticos, que muitas vezes não envolvem a cirurgia plástica propriamente, mas outros procedimentos. Depois, é preciso que ao utilizar esse modelo, o candidato ele faça uma explicação, inserindo esses elementos e associando ao tema, para que fique claro o porquê dele listar 2 ou 3 ou 4 elementos que tenham relação. Na sequência do modelo temos: não se pode negar a crescente importância dada à perfeição da aparência na atualidade. Pronto, ele me disse que esses 3 elementos têm relação com o tema, uma vez que a gente observa o crescimento desses procedimentos na atualidade em busca de atingir um corpo perfeito. E aí, a gente precisa dar sequência com o quê? A tese, o posicionamento escolhido pelo candidato para defender e discutir ao longo do texto. No caso do exemplo, nós temos: contudo, marcando a oposição de ideias, um problema que envolve essa temática e cerca a realidade do Brasil, que é interessante a gente trazer para a nossa realidade, falar sobre o nosso ponto de vista, sobre aquilo que o candidato conhece, que o cerca, é o desencadeamento de transtornos. Ele vai apontar aqui os transtornos físicos e psicológicos que podem ser obtidos a partir de um culto exagerado à aparência. Aqui, com certeza, quando ele for falar dos transtornos físicos, vai falar aí a respeito de problemas como a anorexia, a bulimia ou o fato da compulsão alimentar. Ainda pode-se falar sobre transtornos físicos como a obesidade. E nos transtornos psicológicos, com certeza vai se falar aqui sobre a baixa autoestima, a exclusão social vivenciada por pessoas que acreditam não estar fazendo parte de um modelo padronizado, inclusive bastante difundido pela mídia, que pode ser aí um elemento externo para ser utilizado que enriquece a produção textual. Além disso, essa é uma redação que coloca uma frase de finalização do parágrafo introdutório mencionando a necessidade de resolver o problema. O candidato chama a atenção de que é preciso a gente analisar o atual cenário e, a partir dele, contornar essa mazela social, uma vez que esse culto exagerado à aparência pode trazer problemas tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Além disso, a gente poderia incluir na discussão temática o quanto o SUS, o Sistema Único de Saúde, fica sobrecarregado ou muitas vezes não dá atenção devida a esse tipo de problemas e que a gente precisa lidar com isso. Acho que é interessantíssimo finalizar com essa frase de efeito, marcando a necessidade de construir posteriormente uma intervenção relacionada ao problema. Fica a dica, mais um tipo de introdução para ser trabalhado por vocês.